Olá, eu sou a Natália e vou apresentar sobre a influência da degradação de microplásticos na toxicidade para espécies aquáticas, um estudo comparativo entre polietileno prístino e degradado nessa 32ª edição do Cicusp. A orientação foi realizada pelo professor Dr. Evaldo Luiz Gaeta Espíndola, com colaboração do Dr. Tandy Júnior da Silva Pinto. Bom, ao longo dos anos, o consumo de plástico foi aumentando cada vez mais e suas grandes quantidades de resíduos foram sendo observadas tanto em ambientes aquáticos quanto em terrestres. O problema disso tudo é que quando os plásticos chegam ao meio ambiente, eles ficam expostos a diversos fatores que provocam sua fragmentação em micro e nanoplásticos, como por exemplo a exposição à radiação UV, que pode acabar potencializando o risco de toxicidade dessas partículas. Porém, apesar disso, ainda existem muitas lacunas com relação aos efeitos do microplástico prístino e principalmente com relação ao microplástico degradado em invertebrados dulcícolas. Dito isso, o projeto tem como objetivo avaliar a toxicidade de micropartículas de polietileno prístinas, ou seja, aquelas sem degradação, e as degradadas para invertebrado dulcícola Physacuta, e verificar se o envelhecimento dessas partículas acaba alterando os efeitos ecotoxicológicos para a espécie. Para isso, então, foi necessário realizar o envelhecimento das micropartículas de polietileno que foram obtidas comercialmente em uma câmara de aceleração de envelhecimento com exposição à radiação UVC, que foi realizada em temperatura ambiente durante 60 dias, em que as placas de Petri foram constantemente homogeneizadas e redistribuídas na câmara. Com os microplásticos prístinos e degradados, portanto, foi possível realizar os testes de toxicidade considerando 5 concentrações, com 5 réplicas de 150 ml e 5 organismos adultos cada. As suspensões de microplásticos foram montadas utilizando água de cultivo e acetona para assim reduzir a hidrofobicidade das micropartículas e, sendo assim, para cada condição de microplástico foram preparados 2 controles, um com e outro sem acetona. Com isso, as condições do teste são de 14 dias de duração a 25 graus, com fotoperíodo 12x12 de claro escuro, alimentação a cada 48 horas e com contagem de ovos produzidos a cada 72 horas. Além disso, houve troca da água de cultivo com as suspensões de microplásticos após 7 dias de início do teste. Portanto, os endpoints avaliados no presente projeto foram a reprodução e o comportamento dos organismos. Sendo assim, a reprodução dos indivíduos foi avaliada a cada contagem de ovos e ao final da primeira e segunda semanas, um indivíduo de cada réplica foi gravado por 1 minuto em uma placa de Petri para análise de comportamento no software Kinovea. Os resultados gerais obtidos foram analisados estatisticamente no software Jamovi, realizando comparação dos efeitos observados nos tratamentos com o grupo controle, para cada uma das condições de degradação de microplástico através de modelos lineares generalizados. Observando então os gráficos apresentados de massas de ovos à esquerda e número de ovos à direita, nota-se que na exposição dos organismos ao microplástico prístino houve redução significativa na produção de massas e no número de ovos apenas na concentração de 80 mg por litro, e isso na primeira semana, enquanto na segunda semana houve aumento significativo nesses dois quesitos na concentração de 40 mg por litro. Por outro lado, na exposição ao microplástico degradado por 60 dias, foi observado na primeira semana reduções significativas na produção de massas e no número de ovos na maior concentração. Porém, na segunda semana, houve novamente uma redução de massas de ovos nas maiores concentrações, enquanto apenas na concentração de 160 mg por litro houve diminuição no número de ovos. Resultados esses que podem indicar as distintas formas de resposta do organismo às situações de estresse que foi submetido. Já com relação à análise comportamental, tivemos diferenças significativas relativas à distância percorrida nas duas condições de microplásticos apresentadas. Por caso do microplástico prístino, ocorreu um aumento conforme foi aumentando a concentração em que os organismos foram expostos, o que é evidenciado apenas na segunda semana nas concentrações de 160 e 320 mg por litro. Por outro lado, para o microplástico degradado, apenas a concentração de 80 mg por litro apresentou redução significativa, observada apenas na segunda semana. Nesse sentido, a principal hipótese levantada na literatura para essas diferenças é o investimento dos indivíduos na procura por alimento para lidar com esse déficit calórico gerado pela ingestão dos microplásticos. Diante do apresentado, então, a gente teve como conclusão geral que as partículas de microplástico degradado por 60 dias apresentam um maior potencial ecotoxicológico. Portanto, o seu envelhecimento no ambiente pode acabar sim potencializando os riscos para as espécies ali presentes. Apesar disso, não foi possível confirmar de forma precisa qual a concentração que apresentou maiores efeitos para a espécie, já que para cada endpoint avaliado, diferentes concentrações demonstraram diferentes efeitos. Com isso, ressalta-se a importância da realização de outros ensaios também com outros tipos de organismos, já que a existência de lacunas sobre o assunto não permite aprofundar a discussão das possíveis causas associadas aos efeitos observados. Com isso, então, agradeço a atenção e a oportunidade de estar aqui.